O desenho que foi apresentado te parece adequado nesse esforço do governo de tentar criar em solo brasileiro um hub de data centers? A gente pode caminhar de fato para este objetivo? A gente tem condições para isso? Sem dúvida, Fernando. Acho que é um movimento estratégico, né, que o governo fez. Acho que já tinha aí uma demanda do mercado, uma expectativa do mercado, né, em relação à atração de investimentos para esse setor. O mundo vive, né, e com o Brasil não é diferente, com uma população tão grande aí de 220 milhões de pessoas, né, uma alta demanda por digitalização. A gente via em entrevista, né, falando exatamente disso, do tsunami digital, né, que vem acontecendo. Então, a alta da importância da questão da digitalização, o aumento do uso da inteligência artificial, né, que acaba demandando aí a necessidade de grandes data centers, né, os data centers de treinamento de algoritmo, né, que a gente chama, né, do machine learning. Né, você tem a questão da latência, né, que é a proximidade, né, o tempo de resposta, né, desses processadores, desses data centers e a proximidade com os usuários, ela interfere nisso, né? Então acho que a importância, a gente considerando usuários no Brasil, né, da gente ter esses processadores aqui localizados, né? E eu acho que uma das grandes demandas, né, uma das grandes incertezas era exatamente a alta carga tributária, né, aplicável ao ativo imobilizado, né, os capital expenditures, né, o CAPEX relacionados a esse setor, né? Então, acho que a medida vem sim numa excelente hora. Ela traz um alívio fiscal relevante, né, dos tributos envolvidos. Você mencionou o imposto de importação, né, tem o IPI também, o PIS e a COFINS, tributos que somados, né, a medida não engloba, né, o tributo estadual, né, o ICMS, né, é uma medida federal, não poderia trazer um benefício aqui específico para o tributo estadual aplicável, mas dependendo do equipamento pode representar uma redução aí de até 40% de carga tributária na importação desses processadores e de outros equipamentos que o governo vier a listar numa regra específica, né? Essa desoneração está numa medida provisória, né, que tem um prazo aí de 120 dias, 60 dias mais 60 dias para ser aprovada no Congresso, e a ideia é que isso seja regulamentado. Então, né, o governo vai editar uma lista específica com os equipamentos que vão poder se beneficiar desse alívio fiscal, e a ideia é que, né, sejam equipamentos que não tenham similares produzidos no país. E acho que o avanço que vem também com essa medida provisória é que não só os prestadores de serviços, né, os processadores em si, mas também outros atores da cadeia poderão se beneficiar na compra de determinados equipamentos para a produção de bens específicos para o setor. Batido muito na tecla de que esta iniciativa ela poderia transformar o Brasil numa plataforma de oferecer, de exportar serviços em data center. Em termos tributários, este modelo apresentado agora coloca o Brasil, de fato, em uma situação competitiva com outras geografias que eventualmente poderiam atender, Bastante. Por exemplo, a América Latina? Bastante. O Brasil já é hoje, né, o maior player na América Latina, né, em relação a esse setor. A gente tem hoje data centers muito concentrados também no estado, mas no estado de São Paulo a gente já começa a ver uma expansão para outros estados, mas sem dúvida nenhuma, né, a gente já começa a ver um movimento de data centers, né, cujo principal objetivo vai ser a exportação de serviços, né, então para hyperscalers, né, os grandes clientes das big techs localizadas no exterior. Então a gente já vê um movimento nessa frente. Tem a parte toda de cloud, que também é para serviços locais. Hoje a gente vê muito usuários brasileiros importando, né, serviços de data center, né? E a ideia é que a gente, trazendo isso para cá, a gente possa não só servir outros países da América Latina, como também o resto do mundo, né? O Brasil, eu acho que está estrategicamente posicionado por conta também da energia, né? Acho que aqui esses projetos, para se beneficiar, como você bem colocou, tem algumas condições, tem a questão sustentável aqui, que é super importante, né? Vão ter que ser abastecidos com energia limpa, e energia é um insumo aqui super importante, né, para esses grandes equipamentos. Então, a energia no Brasil, um custo barato se comparado à energia mundial, e particularmente com os Estados Unidos, faz do Brasil ser realmente um hub
poder se transformar num hub não só de exportação, mas também para serviços locais, né? A gente tem uma matriz energética limpa, né, invejável, né, se comparado com o resto do mundo. Então, acho que a medida vem sim numa boa hora de se aproveitar uma janela desse desenvolvimento tecnológico, dessa corrida por grandes data centers, particularmente focados na inteligência artificial, no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, sim, acho que existem aí outros aspectos ainda que, sim, posicionam o Brasil. Faltava, Fernando, realmente essa desoneração fiscal, mas a gente já tinha aí um ambiente favorável, a não ser, né, acho que tem algumas questões regulatórias que tem que se enfrentar, né, a maior agilidade, né, na concessão das licenças, mas sem dúvida nenhuma que a carga tributária era um dos maiores entraves para esse setor realmente decolar aqui no Brasil. Leonardo, falando de um aspecto um pouco mais operacional dessa história, os data centers, geograficamente, se a gente for usar essa qualidade que você muito bem nos explicou, né, da energia abundante e relativamente barata que o Brasil tem, por exemplo, no Nordeste do Brasil, com energia eólica e solar, há infraestrutura disponível hoje, por exemplo, para conectar eventuais data centers nesta região do Brasil com geografias que estão na outra costa da América do Sul, ou o Brasil só está olhando para a Europa, para o norte da América? Como que é a nossa integração em termos de infraestrutura tecnológica se esses equipamentos vierem para o Brasil? Esse é um bom ponto, mas acho que a gente já vê isso sendo endereçado, né? Como eu falei, a gente tem pessoas aqui, sócios, né, especializados nessa frente mais regulatória. A gente tem visto e vimos algumas discussões até na mídia, alguns projetos que a gente participou em relação à dificuldade ou no prazo para a concessão, né, da licença de conexão, né, para que você possa ter, não adianta você ter só energia abundante, ela tem que chegar, né, naquele local. Então, sim, eu acho que tem uma parte aí de infraestrutura de conexão, de transmissão, que precisa também ser endereçada. Mas a gente já começa a ver uma maior agilidade, né, na concessão dessas licenças, mas sim, o prazo ainda é longo, né? O que seria o ideal que a gente vê seria um prazo aí, se comparado a outras jurisdições, de até 3 meses, 2 ou 3 meses, e aqui no Brasil isso tem passado aí de 12 meses em algumas situações. Então, acho que sim, eu acho que é uma frente a ser endereçada, além, claro, da redução dos entraves tributários. A PILOA, o projeto de lei do orçamento do ano que vem, prevê 5 bilhões e 200 milhões de reais para o Redata. Imagino que esta cifra seja em renúncia tributária. Te parece uma cifra condizente com os projetos do setor privado que podem se beneficiar deste benefício? Há projetos de valores bem superiores, né, a essa cifra, né? O que a gente tem que ter em mente é que a medida provisória, o benefício, a gente for olhar, né, você falou imposto de importação, tem o IPI e o PIS e a COFINS. O benefício para o IPI, PIS e COFINS, ele só vai se aplicar durante o ano de 2026. Tá? E por quê? A partir de 2027, já por conta da reforma tributária, a gente deixa de ter o PIS e a COFINS e passa a ter a CBS, né? O IPI também não vai se aplicar em situações muito específicas, né? Então, só o imposto de importação que o benefício vai perdurar aí pelo prazo de 5 anos. Tá? Então, imagino até que essas contas considerem essa situação. A partir de 2027, com a entrada da CBS, a substituição, né, da CBS, sai de cena o PIS e a COFINS, né, a visão do governo é que com os tributos novos, você passa a ter prazos de monetização de créditos desses tributos muito mais céleres do que a gente tem hoje. Né? Então, acho que o governo está apostando nesse mecanismo de ressarcimento mais célere, né, de créditos tributários, né, gerados a partir do momento que você passa a ter a instituição, né, a introdução de outro tributo, para que esse alívio fiscal seja atingido da mesma forma. Né? É claro que você vai ter aí um impacto de fluxo de caixa, mas pela previsão legislativa que a gente tem hoje, a CBS, que vai passar a substituir o PIS e a COFINS, por exemplo, né, para ativo imobilizado, que seria o caso do benefício aqui,
o ressarcimento deveria ocorrer aí num prazo de até 120 ou 180 dias no máximo. Tá? Então, acho que o governo, essa renúncia, eu acho que considera, então, esse um ano, né, de prazo de concessão do benefício para PIS e COFINS e IPI, que vai ser durante o ano de 2026, e o imposto de importação a partir desse período. E aí, Fernanda, a carga tributária, ela varia muito de acordo com o tipo de equipamento. Tá? Você já tem hoje determinados equipamentos com cargas bem inferiores a outros. Tá? Então, você tem casos de 40%, você pode ter casos de até 60%, isso incluindo o ICMS. Você tem outros casos de 20%, e a depender do estado, você já contam hoje com benefícios fiscais estaduais que também trazem um alívio na ponta do ICMS, né, que é o tributo cobrado pelos estados. Tá? Então, eu imagino aqui, quero crer, não fiz essa revisão na ponta do lápis, né, dessa renúncia em si, mas sim, os projetos que a gente vê, se a gente for considerar a parte de tributação, acho que o valor pode estar, sim, adequado. O que se espera, né, o governo tem falado nos próximos 10 anos, e aí isso já ultrapassa o próprio prazo do benefício, a expectativa do governo no anúncio que foi feito ontem é de investimentos de até 2 trilhões de reais nos próximos 10 anos. Né? A Associação Brasileira de Data Centers, né, num estudo anterior, aponta nos próximos 5 anos, ou até 2030, por isso que essa janela inicial é importante, né, investimentos de até 1,5 trilhões de reais. Né? Então, enfim, são investimentos vultosos, né? E que certamente vão ser super importantes, né, para o desenvolvimento desse setor e da cadeia produtiva no Brasil. E como você falou, para o Brasil realmente vir a ter aí um protagonismo, né, no processamento de dados, e aí particularmente inteligência artificial, cloud, inferência, etc. Leonardo, para a gente terminar a nossa conversa interessantíssima, qual a natureza potencial, do perfil das empresas que podem se instalar ou instalar seus data centers no território brasileiro? São fornecedores de infraestrutura de nuvem, por exemplo, como é o caso hoje de empresas do tipo AWS? São big techs que têm suas próprias plataformas, como as grandes redes sociais? Ou as big techs que têm grandes infraestruturas de funcionamento da própria internet, como as plataformas de inteligência artificial, as empresas de e-commerce? Que tipo de CNPJ poderia trazer e executar esses projetos que têm cifras absolutamente expressivas citadas pelo governo? Uma boa pergunta. Pelo dispositivo da legislação, né, ele está, de certa forma, bem abrangente. Né? A gente, você inclui ali, e ainda está pendente de regulamentação, então ainda falta, né, o que o governo vai fazer? Ele vai editar agora uma lista, com base na nomenclatura brasileira de serviços, ele vai editar uma lista dos serviços, né, que podem ser beneficiados, né, desses incentivos fiscais. Então, as empresas que tiverem como objeto social os serviços que vierem a ser definidos nessa lista a ser editada pelo governo federal, poderão se beneficiar. Como é que a gente vê isso? Né? A princípio, você vai ter os hyperscalers em si, né? E aí você coloca aí as big techs, né? Empresas como você falou, a AWS, né? A Amazon, né? Microsoft, Google, Meta, né? Esses são os players, né? Clientes e donos, né? de data centers, né? Que podem ser os proprietários, né, desses processadores. Você tem as empresas que comumente fazem serviços, né, de colocation, que são aquelas que constroem o data center propriamente dito, que viabilizam, né, o fornecimento de energia, né, você ter ali um grande galpão, como a gente chama, né, com ar-condicionado, água, o fornecimento de energia para que possam se instalar aqueles processadores. Né? Você tem aí um sem número, né, de empresas hoje já instaladas no Brasil, né, que sem dúvida nenhuma vão ampliar o seu parque de data centers por conta desses benefícios, né, eles passam a ter essa capacidade, já que a lei também prevê a possibilidade de ampliação, e outros players, né, que vão passar a ter um interesse no Brasil para desenvolver esse tipo de atividade aqui. E o benefício também se estende aos fornecedores de equipamentos. Né? Então, aquela empresa, aquela indústria hoje, né, que produz os processadores ou que produz o data center poderá se beneficiar também, né? Então ela poderá importar, né, ativo imobilizado, né, para o desenvolvimento, para a industrialização e produção de outros bens a serem adquiridos, né, aí pelas empresas de data center propriamente ditas. Né? Então você acaba beneficiando
uma cadeia maior, né, do que só as redes sociais, do que só as big techs em si. Interessantíssimo. A gente conversou com o Leonardo Ronci, que é sócio do Matos Filho, especializado em infraestrutura digital. Leonardo, obrigado pela conversa, pela verdadeira aula aqui sobre este mercado absolutamente fascinante e que tomara que cresça muito aqui no solo brasileiro. Obrigado, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, para você também. Um abraço.